Kleber, hoje existe uma polêmica danada com relação ao tamanho do pé de vela versus o desempenho do atleta, principalmente na bicicleta de estrada. É tudo isso mesmo? Tadej Pogačar vencendo o Tour de France desse ano com pé de vela 1,65, que seria teoricamente até então menor do que ele deveria usar pela estatura dele, levantou uma lebre, né? Só que não existe, o tamanho de pé de vela não influencia diretamente no rendimento, mas existem outras causas aí que estão interferindo bastante no ciclismo moderno. O Kleber trabalha com bike fit desde 1989, então já deve ter visto de tudo e ajustado o bike para inúmeros atletas profissionais, né? Mas não parou por aí, né, com relação a esse assunto de hoje. Eu trabalho cuidando de atletas desde 92, os estudos começaram em 89, e eu sempre mantive, a partir de 2007, 2008, eu sempre mantive um intercâmbio, né, técnico junto com o meu irmão Clovis Anderson Jr., que está nos Estados Unidos. Ele é fitter lá, né? Ele é bike fitter lá, se tornou bike fitter lá. E a gente troca muita ideia do que eu desenvolvo aqui e do que ele desenvolve lá. E a gente faz isso que dá um samba muito bom, né? E aí o que aconteceu? De uns anos para cá, mais ou menos já mais de 10 anos para cá, começou a diminuir o tamanho do pé de vela para principalmente os triatletas, porque quanto menor o tamanho do pé de vela, a perna, o joelho, ele sobe menos, Sim. Né? Então, por exemplo, se você diminui de pé de vela 1,75 para 1,65, é 1 centímetro que abaixa e é 1 centímetro a mais que você ganha em aerodinâmica. Então, inicialmente, essa história do Tadej Pogačar foi pensada porque ele diminui o tamanho do pé de vela e vai abaixar mais o tronco, então ele está buscando aerodinâmica. Mas não é isso que aconteceu. Olha, no que eu conheço, né, um pé de vela 1,70 ou 1,75, né, 5 milímetros maior, para mim parece que não muda nada, mas não é bem assim, né? O que acontece é o seguinte: quando você está com um pé de vela, por exemplo, eu tenho 1,74 m mais ou menos, e existe até, vou mostrar um livro de 1982, que foi a primeira literatura que eu comecei a estudar, Bike Fit em 87. O que acontece? Mostra uma forma de você medir o tamanho da perna mais o tamanho do pé, joga numa tabela e aparece o tamanho do pé de vela de cada um. Exato. No meu caso era 173 milímetros, ou seja, usar pé de vela 172,5. Perfeito. Que eu tenho usado sem problema nenhum, mas eu também posso usar ali um 1,70 na estrada, e na pista, por outras razões, a gente usa 1,65, porque principalmente no ciclismo de pista antigo, tá? Girava-se muito na pista, então você precisava de um pé de vela menor porque a cadência era mais alta, e isso que é a grande diferença. Aumentou o tamanho do pé de vela, você vai acabar naturalmente, não é que você vai colocar uma marcha mais pesada, não, você sente a necessidade de usar uma marcha mais pesada, e aí você acaba diminuindo a cadência, quantas pedaladas por minuto você faz. Cai, né? Cai naturalmente. E quando você diminui o tamanho do pé de vela, naturalmente aumenta a cadência, você acaba usando, o corpo ele se autocorrige e você acaba usando uma cadência mais alta, ou seja, o número de repetições por minuto vai aumentar. Então é isso que acontece quando você diminui ou aumenta o tamanho do pé de vela. Agora, os estudos científicos, todos eles, não provam que diminuindo o tamanho do pé de vela melhora o seu rendimento, tá? Então isso daí, eu consultei Leandro Abetti, que é da LA Ciência e Esporte, que foi até o meu treinador para eu ir para o Campeonato Mundial de Pista em 2018, e também Ronaldo Martinelli, que é da Five Ways, que são mestres aí no que fazem, né?
O Leandro Abete, inclusive, estuda com um grupo de cientistas na USP, tá? Sobre ciclismo e esporte. E aí comprovaram para mim que continua a mesma coisa. Então, assim, não existe essa relação entre tamanho de pé de vela e rendimento. É que Tadej Pogačar é um fenômeno mesmo, né? Sem precisar de uma pé de vela diferente. É assim, com qualquer tamanho de pé de vela, ele teria praticamente o mesmo resultado, tá? Só que a equipe dele, que é a UAE Emirates, e também a equipe do Jonas Vingegaard, que é a Jumbo-Visma, são as duas equipes mais fortes hoje em dia. Os estudos que elas fazem hoje ficam lá para eles. Eles não publicam, é secreto. Então, é assim, imagina assim, tá muito investimento em ciência, eles não vão sair divulgando. Distribuindo. Não. Então, eles ficam ali, os estudos com eles, e eles chegaram, cada um, tanto é que o Jonas Vingegaard não mudou o tamanho do pé de vela para competir o Tour de France, por exemplo, desse ano. É muito mais a razão pela saúde do ciclista do que pela performance. O que acontece? Quanto mais você abaixa o tronco, corre o risco de provocar no ciclista uma lesão que chama endofibrose ilíaca, que é você lesionar, quando abaixa muito, uma artéria, a artéria principal que irriga as pernas. Então, prestem atenção se algum de vocês, está tendo formigamento na perna. Tá? O que seria o formigamento? Está indo menos sangue para onde deveria ir. E aí acaba formigando. Então, tem gente que reclama. Eu tenho recebido vários clientes, né, para fazer bike fit, e tem a relação entre abaixar o tronco e ter esse problema de formigamento nas pernas, né, que seria o quê? Diminuição da irrigação. E aí o que é endofibrose ilíaca? Quando abaixa demais, acaba fazendo essa lesão, né? E que restringe a passagem e cria uma cicatriz, que é a fibrose, na parede da artéria. E aí o que acontece com isso? Funila, né? É como se você fechasse o fluxo, né? Então, como que se resolve isso? Levantando o tronco. Então, assim, a gente percebeu que nos últimos tempos, o Tadej Pogačar, vocês podem perceber que ele pedala com um tronco um pouco mais alto até do que era antes, e diminuir o pé de vela ajuda justamente, se você diminuir o pé de vela, vai baixar um pouco mais a perna, ou seja, você abre o ângulo do tronco. Então tem muito mais relação com isso do que com rendimento. E nos seus clientes aí que você ajustou a bike, teve esse caso de que estava muito baixo e quando levantou melhorou pra caramba, tal? Eles comentaram? Sim, teve casos, um triatleta, por exemplo, que vocês podem ver a foto aqui. O que acontece? Ele chegou reclamando de lesão, e justamente existe uma forma de eu medir que eu vejo quanto é que eu posso abaixar o ciclista num bike fit. Sem prejudicar, né? Isso, não, porque aí você está cuidando justamente da saúde, o ciclismo é saúde, então você tem que trabalhar com isso. O que eu vendo, o que eu faço é saúde, né? Então, o que acontece? Se você abaixa demais um ciclista ou um triatleta, você está fazendo com que ele tenha mais aerodinâmica, né? Mas, depois que eu até subi o tronco desse triatleta, como a lesão para ele era uma coisa que não era boa ou prejudicava, o que aconteceu? Depois disso, como ele ficou com a musculatura toda mais solta e tudo funcionando melhor, todos os tempos dele melhoraram, e ele mesmo levantando o tronco, ele melhorou todos os tempos, a performance dele melhorou, tá? Agora, isso é válido lembrar, isso não é que serviu para um, vai servir para todos. Não tá? É regra, né? Então, qual que é a sugestão? Se vocês
o ideal é você fazer o ciclismo, fazer seu esporte e trabalhar bastante a flexibilidade. Por exemplo, eu faço o Pilates, né, que é fantástico, que cuida da flexibilidade, do tônus muscular, da força, tudo. Yoga é também muito bom para isso e trabalhar bastante a flexibilidade. E isso vai servir também para a sua velhice lá. Então, assim, ser flexível, manter a musculatura forte e tal, faz parte também de ser ciclista. Você não pode só pedalar, 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 uma hora o seu rendimento só vai cair. E ao longo desses anos que você faz bike fit, você teve que trocar muito pé de vela para muito cliente? Tá grande ou tá curto, enfim. Não, cheguei a sugerir muito, mas a realidade no Brasil é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. O meu irmão, nos Estados Unidos, ele sugere isso e rapidamente a maioria dos clientes troca e isso é feito, né? Na máquina de bike fit que tem na loja, né, que eu meço também a eficiência biomecânica, né? É como se fosse um laboratório, a máquina é um laboratório e ela tem a variação de tamanho de pé de vela. Então também dá para ver isso daí, tá? O que isso interfere. Qual seria o recomendado, né? O Ronaldo Martinelli, que eu citei, ele fez vários testes nele mesmo e chegou à conclusão que não mudou a performance dele por ter variado o pé de vela. Mas o que acontece é o seguinte, é óbvio que uma pessoa de perna pequena é melhor usar um pé de vela menor, porque ele vai dobrar muito o joelho quando chegar em cima. E uma pessoa de pernas grandes pode usar um pé de vela maior. Ou seja, o cara de pernas grandes ele pode escolher. O cara de pernas pequenas nem tanto. Tá? Seria bom usar mais curto. Não é bom dobrar tanto o joelho, porque vai forçar... Quando tá um pé para cima, outro para baixo, né, fica extremamente dobrado. Né? Forçar a patela e tal. Então, por isso que assim, uma coisa assim que tem que ser levada à risca é bicicleta grande pode vir com pé de vela grande e bicicleta pequena tem que vir com pé de vela pequeno. É engraçado que no manual da Shimano, você, para certos grupos, né, você olha lá, tem 4 tamanhos de pé de vela citado, mas provavelmente no Brasil não tem os 4, né? A minha bicicleta de pista mesmo usa pé de vela igual esse daqui, ó. Só que é menor, né? Ainda. 167,5. Então, quanto mais sofisticado os grupos, mais variação tem, tá? Inclusive existe também tamanho de eixo de pedal maior. Existe umas coisas, existe STI, a alavanca de mudança de marcha, mais curta para mão pequena. Tem muita variação assim, só que o mercado mesmo... Não compra, né? Não, E aí vale um recado para o mercado ficar atualizado com isso e começar a repensar tamanho de pé de vela que vai oferecer nas bicicletas. Tem toda essa variação, porque assim, o certo, na verdade, eu sempre brinco lá com os clientes da loja, que a bicicleta não deveria vir com selim, não deveria vir com guidão, não deveria vir com a mesa e não deveria vir com o pé de vela. Ou seja, o certo seria eu quero uma bicicleta assim... Aí a bicicleta... Tem tudo na sua medida. Só que isso comercialmente fica meio difícil, né? Ainda mais em bicicleta popular. Então, assim, usar um pouco o bom senso, né? A ciência. Então, hoje a gente está em 2024, ou seja, a gente já evoluiu muito, muito nesse quesito, né? As mulheres, por exemplo, sofriam demais com selim estreito. Sim. Então, hoje já tem mais essa facilidade. Valeu, Kleber. Adorei. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Que aula, hein? Legal. Complexo, né? É um negócio assim, dá pra ficar falando. E essa coisa do serviu para um, não serve para os restos é bem comum mesmo, né? O cara é um fenômeno, então, como você falou, com qualquer tamanho de pé de vela iria bem. O Cristiano Martins lá no trial, né? Ia bem na mountain bike usando para trial, na road usando para trial, na barra forte, né? Ou seja, o cara é muito bom, né? Então ele se adequa, né?